Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. Essa noite nós vamos falar um pouco sobre um hino de louvor pela salvação. É um hino, um salmo de louvor, aonde o profeta, ele agradece a Deus pela salvação, pelas fontes de salvação. E é um texto muito rico, onde nós vamos nos debruçar nele. E a gente percebe que há uma diferença entre uma pessoa que... O salmista, ele agradece, porque ele sabe que ele estava em perigo. A pessoa que estava em perigo, a pessoa que foi resgatada do perigo, e a pessoa que nunca passou pelo perigo de morte. A pessoa que passou, que enfrentou essas dificuldades, ela louva a Deus. Por isso o profeta vai louvar a Deus nessa noite, pela salvação. Houve uma experiência com Deus nesse resgate, por isso ele clama a Deus, e produz alegria no coração do profeta, onde o profeta ele se alegra, diante das circunstâncias que todo o povo passou, todo o povo de Israel. E isso nasce no contraste da vida, onde aquele passou por uma dificuldade e aquele que nunca passou. Aquele que sempre passou por dificuldade sabe de onde Deus o tirou. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Nós sabemos onde nós estávamos e nós temos consciência quem nós éramos e agora quem nós somos, quem operou a salvação. Por isso nós temos que cantar louvores. O profeta, como um salmista, ele louva a Deus. Um cântico de salvação, mostrando a fonte da salvação, mostrando a sua alegria, o resgate de Deus na vida dele. Eu peço que você abra a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, Isaías 12. Nessa noite nós vamos ler o capítulo completo, tá? Não se preocupe, é só 6 versículos o capítulo. Não se preocupe. Isaías capítulo 12, dessa feita nós vamos ler o capítulo completo, nessa noite, do 1 ao 6, o cântico de salvação, da ira à alegria eterna, esse é o nosso tema da noite, o cântico de louvor pela restauração, não só de Israel, mas pela restauração das nossas vidas. Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos discorrer no texto, nessa noite. E que ele fale aos nossos corações, nessa noite. Que a palavra de Deus possa penetrar nos nossos corações. A palavra de Deus nos diz assim: naquele dia você dirá, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou, tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, dei graça ao Senhor, invoque o seu nome. Tornem conhecido entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome, cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar novamente, dessa feita por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela Tua palavra, ó Deus, nessa noite, e que ela faça morada nos nossos corações, que ela possa ser aplicada, vivida, ó Deus, a Tua palavra que é revelada e inspirada. Mas nesse momento nós te pedimos iluminação do céu do alto, para que o Senhor fale, Senhor, através da Tua palavra. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Isaías 12 é exatamente um cântico de louvor. Ele está cantando, entoando o hino de louvor. O salmista aqui,
Isaías, ele trata aqui como um salmista, alguém que esteve à beira do abismo, perdeu o chão e estava afundando, como Pedro, e ele sabe que Deus foi lá e resgatou ele. Ele foi puxado, aonde ele estava se afogando, afundando, a sua vida estava em perigo, e ele louva a Deus pela sua salvação. E nós temos que cantar e louvar a Deus pela nossa salvação. Nós temos que agradecer a Deus em forma de louvor. De louvor. O fruto dos nossos lábios tem que ser o louvor. Não porque a vida vai se tornar fácil depois que nós somos crentes, não. Não porque todos os problemas vão sumir das nossas vidas, não. Porque a realidade da nossa existência agora está nas mãos de Deus. Ele transformou as nossas vidas. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós temos que entender isso e salmodiar, louvar a Deus pelos seus grandes feitos em nossas vidas. Nós temos que compreender o que Isaías tinha falado do verso 1 ao verso 11. Isaías fala, havia uma montanha de julgamento sobre o povo de Israel. O profeta descreve com precisão cirúrgica o que aquele povo tinha feito diante de Deus. Idolatria, injustiça, infidelidade, imoralidade, o orgulho nacional. Eles se orgulharam, pensavam que era o único povo de Deus, abandonaram a aliança com Deus, apostataram da fé, e Deus anuncia justamente o julgamento. Haveria invasões, haveria homens e mulheres que seriam levados cativos. O povo de Deus ia ser julgado por causa da sua rebeldia e por causa da sua rebelião diante de Deus. E quando ele chega nesse momento aqui, justamente quando ele fala, ele vê um sinal, ele vê um oásis, ele vê a mão de Deus, aonde Deus restaura vidas, aonde o sol volta a brilhar, aonde o novo êxodo pode acontecer na vida daquele povo. Ele vê o ramo, o broto da raiz de Jessé, aquele que governa sobre todas as coisas, o nosso Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o livro do Antigo Testamento mais cristocêntrico que tem, de toda a Bíblia. É o livro do profeta Isaías. É interessante que a Bíblia tem 66 capítulos, aqui tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Falando de Deus, falando da incredulidade, mostrando o plano de redenção. O povo pecou e Deus anuncia o plano de redenção. Aqui mostra o plano de salvação na vida do povo, não só do povo de Israel, mas de todo o povo, de todas as nações. E quando ele chega aqui no capítulo 12, são 6 versículos, e ele vai explorar justamente a alegria da salvação. E nós temos que ser o povo mais alegre do mundo. Mais alegre do mundo, que nós fomos encontrados. Nós era que andávamos perdidos, nós fomos achados. E no final nós vamos perceber que todas as coisas vão convergir na obra e na pessoa de Cristo. Tudo aponta para Cristo, tudo vai convergir, tudo se unirá a Cristo. Há uma convergência, tudo aponta para Ele. Tudo aponta para Ele. O primeiro ponto dessa noite é a ira de Deus, da ira para a graça de Deus, aonde Deus traz reconciliação. O profeta aqui, como salmista, sabia o que era que ele tinha passado. Ele sabia do pecado da sua nação. Ele sabia que haveria julgamento. Ele sabia de tudo isso. E ele vai nos mostrar aqui como nós temos que viver. E que Deus é um Deus justo. E que Ele é um Deus irado contra o pecado. E que Deus, Ele julga o pecador. Mas ao mesmo tempo há reconciliação. Olha o que é que ele diz logo no começo do verso 1. Naquele dia você dirá, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te irastes contra mim. O salmista aqui, o profeta sabia que Deus estava irado contra o povo de Deus, contra o profeta. O primeiro versículo aqui mostra a coragem, a honestidade de Isaías. Ele não procura uma saída imediata, não.
o profeta começa com uma afirmação. Ele não começa com um cântico de vitória, não. Ou com uma declaração de bênçãos na sua vida, não. Ele começa a salmodiar aqui, ele começa com reconhecimento. Primeiro ele diz, graças te dou, Senhor. Ele rende graças a Deus, em forma de gratidão, porque ele sabe que Deus estava irado contra o pecado e contra o pecador. Ele sabe, é isso que ele vai dizer na parte B do versículo, porque ainda que te irastes contra mim, havia uma ira santa de Deus contra o pecador. No mundo hoje, onde a teologia está totalmente virada de cabeça para baixo, é uma teologia hoje superficial, no meio evangélico, onde Deus frequentemente é retratado como um Deus sempre agradável, e o nosso Deus é reto e justo. Eles dizem aí fora que existe toda forma de amor, e não existe toda forma de amor, existe a forma de amor bíblico que está na Bíblia. Então nós temos que recolher o politicamente correto de dentro da igreja e viver conforme as escrituras sagradas. O salmista aqui, ele tem coragem, o profeta tem coragem de nomear o que aconteceu de verdade com a vida daquele povo. Deus se irou, e a sua ira não é uma ira irracional, não é uma ira arbitrária, não. É a resposta de Deus santa contra o pecado, contra a idolatria, contra a imoralidade. Deus é absolutamente puro, e Deus, ele abomina o pecado, mas ele sempre traz renovo espiritual. Às vezes nós demoramos para entender o momento que nós estamos passando, o momento de idolatria que existe no mundo hoje, o momento de imoralidade, o momento de mortandade que está hoje. A teologia contemporânea frequentemente evita falar disso. Há uma evasão nos púlpitos. Quando a ira de Deus é removida do vocabulário cristão, preste atenção, a graça de Deus é abandonada, porque não há o que temer, ninguém teme nada, não há o que celebrar. Não há o que celebrar, porque é a graça de Deus que intervém nas nossas vidas, por causa do julgamento de Deus. Por isso que eles vivem assim, porque Deus entregou eles às suas vontades, vaidades e idolatrias. Só é possível fazer isso através de homens de Deus levantados por Deus para mostrar essa verdade. Era o diagnóstico de Israel, é o diagnóstico do mundo hoje. Os capítulos anteriores mostram que Deus estava irado. Não é uma explosão, eu já disse, irracional, não. É simplesmente a justiça e a equidade de Deus contra o pecado. Deus é santo, santo. E as pessoas hoje não têm mais medo. As pessoas vivem de forma desenfreada hoje em dia. É como se Deus observasse a injustiça do mundo, a crueldade do mundo, a idolatria do mundo, o orgulho do mundo como indiferença, e Ele não olha porque Ele é santo. Então Ele não seria santo, então Ele não seria um Deus bom, e Ele é bom e santo. Seria um Deus moralmente indiferente, e Ele não é. É o oposto, Ele é bom, Ele é justo. A ira de Deus é paradoxal, é uma expressão do seu amor, da sua justiça e da sua equidade, pelo bem dos seus filhos. Pelo bem dos seus filhos, meus amados irmãos. Ao longo de Isaías 1, Israel experimentou os frutos da ira de Deus. Por quê? Porque a lei da semeadura hoje continua como sempre. Nós vamos colher o que nós plantamos, o que é que nós estamos implantando. Nações invasoras em Israel, exílios em Israel, anunciados e cumpridos, devastação da terra. Tudo isso aconteceu, e não era uma história somente que ia acontecer, não, era uma providência de Deus, porque eles quebraram a aliança de Deus. Eles tinham invertido, eles tinham vivido de forma desenfreada,
Houve oportunidade para Israel. Deus levantou profetas e profetas. Eles mataram os profetas de Deus, advertindo contra a imoralidade, contra a idolatria. Houve oportunidade. E diante da persistência, da rebelião de Israel, houve o julgamento de Deus. E haverá julgamento sobre o mundo. Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é puro, Ele é santo. Ele é um Deus justo. E a sua equidade vai prevalecer. E o coração do Evangelho, ele chega aqui numa frase que vai mudar tudo. Que vai mudar a história de Israel, que vai mudar a nossa história, porque se a ira de Deus não fosse retirada, nós não existiríamos, não existia a existência humana. Olha o que é que o salmista diz aqui, salmodiando: a tua ira se retirou, a tua ira se afastou, a tua ira se apartou de mim. Essas são palavras que mostram a Bíblia toda. A ira de Deus se afastou, porque a ira de Deus é justa, é completamente merecida sobre o pecado. É totalmente impossível se desviar da ira de Deus por esforço humano. A ira se retirou, é isso que ele está dizendo. A ira se retirou do meio do povo de Deus. A pergunta que fica para a igreja, para que nós possamos pensar é: por que a ira de Deus se retirou? Por que a ira de Deus se afastou? Por que a ira de Deus se apartou do povo? Se Deus é perfeito, se Ele não consegue enxergar o mal, não há mal diante dEle, os olhos dEle são puros, Deus simplesmente fingiu que não aconteceu o pecado? O que foi que aconteceu? Deus reduziu o seu padrão de justiça e de moralidade? Nenhuma dessas respostas seria digna de Deus, porque Ele é justo. A ira não desapareceu por causa de um decreto arbitrário, não. A ira de Deus foi satisfeita em uma pessoa. A ira de Deus foi satisfeita numa pessoa. Por isso nós não podemos pegar textos isolados. Nós temos que ler Isaías por completo. Quando nós chegamos justamente no capítulo 53, capítulo 53, versículo 5, Isaías vai mostrar para onde a ira de Deus foi. Isaías 53, 5. Bote aqui, por favor, que eu quero ler com a igreja. A ira de Deus foi satisfeita numa pessoa. A ira de Deus foi aplacada por uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Vamos ler? Mas ele foi... A ira de Deus se afastou, a ira de Deus se retirou, porque ela foi absorvida por uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados. A ira de Deus foi absorvida completamente, totalmente em Jesus. A ira de Deus, ele se fez propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer: como propiciação pela fé no seu sangue, Cristo na cruz do Calvário. Isaías, nos pés da cruz, escrevendo o que ia acontecer. Ele se colocou em nosso lugar. O julgamento que era nosso, a ira de Deus que ia ser derramada sobre nós, Jesus Cristo recebeu completamente e totalmente sobre ele. Por isso que o salmista Isaías, o profeta, está dizendo: a ira se retirou, a ira se apartou, a ira saiu. Ele está cantando algo antecipadamente que ele ia falar em Isaías 53. É a antecipação profética. Aquilo que nós cantamos quando nós mostramos: foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. É isso que nós estamos cantando. A ira de Deus foi colocada na cruz do Calvário. A ira de Deus caiu sobre o Filho de Deus. E isso aconteceu não porque Deus ignorou a sua justiça, não, mas porque Ele mesmo veio, desceu do céu e cumpriu cabalmente o que era para nós. É isso que Deus faz.
Alguém teria que substituir, nos substituir, e o nome dele é Jesus. E ele fala disso justamente em Isaías 53. Então, Deus se irou contra o salmista, Deus retirou a sua ira e colocou sobre Cristo, e Deus agora traz o que, pastor, para a vida dos crentes? Consolo, a consolação. É isso que ele faz. A tua ira se retirou e tu me consolas. Ele é um Deus que consola o seu povo. Ele é um Deus que mantém o seu povo. Tu me consolas. É uma progressão fundamental. Deus irado contra o pecado, a ira de Deus se recolhe, se retira, é colocada sobre Cristo. Cristo vem agora e nos consola. Então a salvação bíblica não é apenas uma ameaça que foi removida, não. É o amor de Deus derramado em nossos corações, que nos conforta, que nos consola no momento de dor. Porque o que nós merecíamos era a condenação. A palavra hebraica aqui, para consolar, é a mesma usada por Isaías. Lá em Isaías 40, onde ele diz: consolai, consolai o meu povo. Ele é um Deus que consola, Ele é um Deus que conforta, Ele é um Deus que nos pega nos braços, Ele é um Deus que acalenta, Ele é um Deus que nos afaga com o seu amor. Esse é o coração de Deus, esse é o coração de Deus. Não é um conforto por sorte, não. É o abraço do Pai que ama os seus filhos, que recebe os seus filhos e que acalenta os seus filhos. Jesus, ele contou uma parábola, a mesma parábola do filho que desperdiçou tudo, o filho pródigo. Deus, ele nos consola, ele nos recebe, ele nos pega pelos braços. Quando o filho pródigo perdeu tudo o que tinha, voltou à casa do pai, e ele pensou que ia ser julgado pelo pai, e que o pai ia escravizar ele. Não, o pai o recebeu de braços abertos, colocou um anel no seu dedo, colocou sandálias novas, vestes novas. Foi isso que aconteceu com as nossas vidas. Ele nos pega pelo braço, ele nos conforta, ele nos consola. O que nós temos que pensar é, muitas pessoas que estão aqui hoje, às vezes conhecem Deus intelectualmente, conhecem a doutrina da salvação, mas nunca experimentou essa transição da ira à consolação. Nós somos consolados, nós somos confortados, nós não temos mais um peso sobre as nossas vidas, não. Nós não temos uma sensação de que Deus é um Deus distante, não. Deus é um Deus presente em nossas vidas. Ele preenche todas as partes do nosso ser. Às vezes as pessoas estão buscando em lugares diferentes, aonde Deus pode nos dar tudo o que nós precisamos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de reconciliação, nós precisamos do conforto de Deus, nós precisamos ir até Deus e nos moldar e estar na sua presença. É isso que nós precisamos. O louvor do versículo 1 aqui não é para que nós possamos ter informação sobre a graça, não, é para que nós possamos nos apropriar dessa graça. Não é experiência passageira, não, mas é vida com Deus. E essa vida tem que ser vivida agora. Você tem que largar os pesos, tirar os sacos que estão sobre as suas costas, aquele peso que você não consegue caminhar, porque Deus nos consola, porque Deus não é um Deus irado, não, Ele é um Deus que nos conforta, nos consola e nos atrai com laços de amor fraternal. É esse o nosso Deus. E agora Ele mostra onde está a fonte de salvação, a fonte de alegria, a fonte de segurança, a fonte da nossa força. Olha o que é que ele diz do verso 2 ao verso 3. Ele nos diz assim, verso 2 ao verso 3, segundo ponto, a fonte de salvação, fonte de segurança, força e alegria. Olha o que é que ele diz: eis que Deus é minha salvação, individualmente, minha, sua, nossa salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico de louvor. Ele se tornou a minha salvação, salvação duas vezes, somente no versículo 2, e ele continua: com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. É salvação tríplica.
3 vezes para seu povo, para seus filhos. Salvação, salvação e salvação. É uma declaração pessoal. A declaração mais pessoal que eu acho na Bíblia é essa. O versículo com uma declaração que ao mesmo tempo ela é teológica, mas ela é pessoal, para que nós possamos viver. Eis que Deus é a minha salvação, no versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Ele começa desde o princípio, eis que, é uma exclamação de espanto. Porque ele sabia o que o povo tinha feito, ele sabia da idolatria do povo, ele sabia da imoralidade do povo, e mesmo assim ele exclama aqui, eis que Deus é a minha salvação. Isso é para ser visto e contemplado por cada um de nós, é para ser admirado, isso é uma expressão de admiração. Eis, não é uma afirmação didática, não, é um gesto de entusiasmo de quem descobriu algo extraordinário. Algo extraordinário aconteceu nas nossas vidas, Deus interviu nas nossas vidas, e Ele quer que agora todos vejam essa salvação na nossa vida. Por isso Ele diz, Deus é. Ele não diz Deus foi, não no passado, não, ou Deus será no futuro, não. Ele está dizendo agora, Deus é a nossa salvação, é a minha salvação, é a tua salvação, é a nossa salvação, e Ele se faz presente. Se faz presente. Um Deus vivo, Ele é a minha salvação, é o que transforma uma doutrina de experiência para uma doutrina de relacionamento. Não é experiência, não, é relacionamento. É relacionamento. Não é algo abstrato, isolado, não, é relacionamento, é pessoal. Ele é no singular. A partícula aqui é no singular, é. Um reformador, ele fala assim, conhecer a Deus sem nos conhecermos, em relação a Ele, é conhecer o vazio. Nós temos que conhecer quem é Deus, por isso nós precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas, mergulhar e aprender quem é esse Deus, o Deus que é nossa salvação, meus amados irmãos. O versículo 2 é uma declaração que atravessa a linha, aquelas crianças que estão escrevendo e que atravessa a linha e que vai lá para o final do caderno, e que atravessa e que escreve na mesa. Essa é a declaração dessa noite. Deus não é um Deus aqui que Ele está salvando, não, Ele está falando de algo pessoal, algo particular. Deus me salvou, Deus te salvou, Deus nos salvou. Note que imediatamente Ele diz agora, depois que Ele diz que Deus Ele é no presente, Ele é agora. Ele traz agora, dizendo que nada Ele vai temer. Confiarei, não temerei. Logo após a partícula, e Ele dizendo que Deus é a sua salvação individual. Confiarei, não temerei. Nós confiamos no Senhor, nós não confiamos em bens, nós não confiamos em prosperidade, não, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, e isso surge automaticamente. Isso não surge quando as coisas estão favoráveis a mim, não. Eu confiarei no Senhor, independentemente das circunstâncias, se elas sejam boas ou ruins. Eu confiarei em Ti, Senhor, porque Tu, Senhor, é que sustenta a minha vida. Isso é uma decisão, é uma postura, é uma decisão. É isso que vai ancorar as nossas vidas, é isso que vai estruturar as nossas vidas, em quem nós confiamos. O salmista, o profeta, confiava no Senhor. Confiarei e não temerei. Não temas. Ele diz lá no versículo 41:10, não temas, eu sou contigo. Não se assuste, porque eu sou Deus. Ele continua dizendo e falando, não temerei. Isso não é uma negação das ameaças, não é uma ingenuidade do salmista aqui, o profeta como salmista aqui nesse salmo.
É a consciência de que existe uma realidade maior do que qualquer dos seus problemas. E a realidade é Jesus em nossas vidas, independentemente do seu problema. A realidade da ameaça é Deus em nossas vidas. Essa é a realidade. Isaías profetizou num dos períodos dos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Os dois reinos, a pior época de Jerusalém. Na época da Síria e na época de Babilônia. Brutal o povo. O povo pensava que era suficiente, implacável nas cidades. Matava e destruía as populações. Eram deportadas. O medo era, portanto, uma vista para todos. Quando aquelas nações chegavam, havia medo. Medo, terror. Nabucodonosor e o rei da Síria. Mas o que o salmista está dizendo aqui é: não temerei, não temerei, não fique com medo, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, força, é Ele que nos dá força para prosseguir, força. Ele canta, continua cantando, os dois aspectos inseparáveis. Ele é minha força, Ele é minha força, Ele é o meu cântico. A igreja tem que louvar a Deus pelos seus grandes feitos na nossa vida. Não existe louvor separado de força, não. O salmista aqui, Isaías aqui, não está usando as suas palavras, mas palavras que ele trouxe lá de Moisés, quando tudo parecia perdido. Moisés saiu do deserto e todos os soldados do rei do Egito, do imperador do Egito, vieram contra o povo de Deus, e Deus abriu o Mar Vermelho naquela época, abriu, depois de 10 pragas, depois de 430 anos de escravidão. Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, ele diz: o Senhor é minha força, o Senhor é o meu cântico, o Senhor tem sido minha salvação. Isaías está invocando essa memória. Ele está dizendo aqui ao povo: o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, continua abrindo os caminhos para o seu povo, para a sua igreja hoje. Ele continua sendo Deus em nossas vidas. Só que os caminhos que Ele abre agora é muito melhor do que simplesmente uma restauração física, um êxodo, aonde Ele tirou o povo da escravidão. Ele agora nos tira da escravidão do pecado, e Ele canta louvores, e Ele sabe que Deus é sua força, é seu cântico. Os dois aspectos aqui andam de mãos dadas. O cântico e a força de Deus. Nós temos que louvar a Deus e cantar a Deus. É isso que nós temos que fazer. E é assim que nós temos que viver, igreja de Deus. O Deus bíblico oferece duas coisas juntas: força, capacidade para atravessar as dificuldades, e cântico. O cântico é sinal de alegria, é sinal de vida, é sinal de gozo na alma. É isso que Ele oferece para a sua igreja. É assim que nós vivemos. No versículo 3 ele vai dizer e falar da fonte da salvação. Ele usa uma metáfora e nos chama a que nós venhamos pensar. Olha o que é que ele diz, verso 3: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Águas da fonte da salvação. Eu gosto mais dessa versão, que ele diz assim: com alegria havereis de tomar água das fontes da salvação. Tomar ou retirar águas. O Oriente Médio não tinha água. A água era sinal de vida ou de morte, era assim. E o que é que Jesus disse? Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ele é a fonte que sacia a nossa sede. Já apontava para as águas, a água da vida, que é Jesus Cristo. Não é uma poça que vai se esgotar, não. A água da vida aqui era uma fonte temática que tinha no deserto, que sempre jorrava e nunca farava, e nunca faltava. E Deus, Ele é assim. Ele preenche por completo as nossas vidas. Ele é a fonte nascente que brota no meio do nada para nos dar salvação. É isso.
E Ele nos dá salvação com o quê, pastor? Com alegria. Não apenas vocês beberão, mas vocês beberão com alegria, com o gozo na alma. A aproximação de Deus, meus amados irmãos, não é por obrigação. Não é uma tristeza melancólica. O que o salmista está dizendo aqui, o que o profeta está dizendo é que nós fomos salvos e agora vivemos com alegria. Não é um momento de simplesmente transitório, de satisfação. Não, é sempre alegre, sempre vivos. Jesus, quando encontrou aquela mulher, ele disse para a mulher samaritana: mulher, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Apontava para Cristo, que é a água da vida. Nós temos que ter esse desejo. Aqueles que têm sede, venham, bebam. Jesus está usando a mesma imagem quando ele conversa com a mulher samaritana, uma mulher estrangeira, uma mulher que vivia completamente longe de Deus, por causa da sua etnia, era samaritana, por causa de sua vida com vários homens. Mas ele diz: mulher, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. E quando ele chega lá em João 7, ele diz a mesma coisa: se alguém tem sede, venham a mim, bebam. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão, dentro de nós haverá rios de águas vivas, brotarão, como brotou naquela nascente lá no profeta, água que brotava do nada no meio do deserto. As fontes de água viva está em nós, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo, nesse versículo, a primeira é: nós já viemos à fonte, nós já viemos à fonte, já viemos a Cristo. Nós estamos com sede espiritual, reconhecendo que nada e nem ninguém pode resolver a nossa necessidade, nada pode saciar a nossa sede. A primeira pergunta que fica para nós pensarmos é isso: e se nós estamos continuando vindo à fonte? Porque a salvação também é um processo. Nós desenvolvam, o apóstolo Paulo vai dizer, desenvolvam a salvação de vocês, porque existe um processo de santificação. A salvação não é só um evento no passado, não. É uma fonte que nós temos que beber continuamente. Por isso nós precisamos de comunhão dentro da igreja. Comunhão dentro da igreja diária. Oração, meditação da palavra. Participar da igreja. Não existe crente fora da comunidade de fé, não. Nós temos que adorar juntos, viver em comunidade juntos. Esses não são o que o salmista, o que o profeta está dizendo aqui, que tudo isso que nós fazemos juntos não são deveres religiosos, áridos, pesados, não. É a forma concreta de continuar junto da fonte, bebendo da água da vida, juntos em comunidade. Nós não podemos nos afastar. O cristão que bebe e se afasta está longe de Deus. E se não continuar bebendo da água da vida, que é Jesus Cristo, fazendo e estando junto no meio da comunidade cristã, essa árvore vai murchar. A árvore que não der fruto, ela vai murchar, vai atrofiar e pode morrer. Nós temos que estar no meio do povo de Deus, junto com o povo de Deus, mesmo diante dos diferentes. Mas no final, o que é que a palavra de Deus diz? Em Cristo nós somos um. Toda a diferença acaba. Toda a diferença acaba em Cristo. E ele termina do verso 4 ao verso 6, fazendo uma proclamação. O louvor que agora se transforma em missão. A missão da igreja. Pregar a outros, pregar às nações. Sempre foi assim. As pessoas pensavam que existia um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não. A missão sempre foi dada desde o Antigo Testamento. É que os povos saibam quem é Deus. É que nós venhamos pregar para outras pessoas. Olha o que é que ele diz do verso 4 ao verso 6. Naquele dia vocês dirão: dei graças ao Senhor, invoque o seu nome, tornem conhecidas entre os povos.
Entre os povos, pregue a palavra, mostrem os seus feitos, anuncie que Ele é excelso, o seu nome. Aí agora ele fala novamente, em comunidade, cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto, em toda a terra a pregação do Evangelho tem que se espalhar. Nós não podemos prender, nós não podemos ficar, nós temos que falar das coisas que foram feitas por nós. E ele continua no versículo 6, exultem, gritem, proclamem. Proclamem, exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Que coisa linda. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus para que todas as nações, todos os povos entendam a palavra de Deus. A expansão do Evangelho é inevitável. Aqui ele passou do eu para nós e agora para todos. Ele passou do eu para nós e agora para todos. O Evangelho tem que chegar a todos. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Por isso que o cântico é esse. O cântico agora, a mensagem é preguem. Preguem ao Senhor, falem do Senhor, falem as maravilhas do Senhor. Ele tem feito coisas grandiosas no meio do seu povo. O conteúdo do Evangelho, ele é proclamatório a todas as criaturas. Proclamatório, nós proclamamos, nós falamos, nós não deixamos de falar, nós pregamos, não é individual. O louvor pode ser individual, mas a proclamação é pública do Evangelho da salvação. Para que outros sejam salvos, para que outros sejam encontrados, como nós fomos um dia. Por isso ele começa dizendo, dei graça, no versículo 4, graças ao Senhor, dei graças ao Senhor. No versículo 4 ele diz isso, naquele dia vocês dirão, dei graças ao Senhor. O louvor começa sempre dirigido na vertical, o louvor é a Deus, a glória é a Deus, a salvação vem dele, tudo é através da vertical. Graças te dou, ó Senhor, a Ele. E nós invocamos quem? O nome dele. Todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo, diz o apóstolo Paulo. Um dos desafios mais perigosos da adoração contemporânea quando o louvor se torna uma performance para o auditório. Muitos querem performance para o auditório, e não é. O louvor do formato é a Deus, é vertical, é de baixo para cima, aonde chega a Ele. Nós não estamos aqui para entreter uma plateia, não. Não são gostos musicais de A, B ou C dentro da igreja, não. É o gosto de Deus, nós louvamos a Deus. Somente a Ele, glória. E nós invocamos quem, pastor? O nome dEle. Invocamos o nome dEle na vertical também. Invocar o nome do Senhor, mencioná-lo como igreja, como um povo, como um rebanho, como coletivamente a igreja de Cristo, os filhos de Deus, as ovelhas de Cristo. É assim que nós temos que viver. Tornem conhecidos, é isso que ele vai dizer no versículo. Tornem conhecido entre os povos. Fale, não te cales, não fique para ti, a tua fé é pública. É isso que Deus está falando. Essa é uma dimensão extraordinária do Evangelho. Não é por etnia, não é por cor, não é quem é rico ou é pobre. Ele diz aqui aos povos, os povos. Nós temos que falar. A missão da igreja é pregar. A missão do Novo Testamento e do Antigo Testamento é fazer discípulos de todas as nações. E ele diz, anuncie o excelso nome de Deus. Nós temos que anunciar que é testemunhar. Nós temos que ser Bíblias abertas, exalando o bom perfume de Cristo. Declarar, aqui você pode declarar, quem é Deus? É o excelso, é o eterno, é o majestoso, é aquele que é glorificado entre as nações, é o Senhor que luta por nós. Isso aqui você pode declarar com todo o seu ser. Você pode colocar a voz no pulmão e expandir e falar. Declarar, isso aqui pode. E ele continua no versículo 5, cantem louvores ao Senhor. Versículo 5,
Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra tem que saber. Isso é o Evangelho no Antigo Testamento. Cantai ao Senhor, cantem louvores, para que toda a terra saiba. A motivação do meu louvor, pastor, é o quê? É o caráter dos atos de Deus. É o caráter dos atos de Deus. Cantem ao Senhor, somente ao Senhor. Cada cântico entoado hoje aqui nessa noite, cada momento de fé aqui nessa noite, é transformado pela graça de Deus, e isso dá sustentabilidade agora no meu testemunho aí fora, porque agora eu estou compartilhando junto com a igreja do Senhor. Eu me aqueci com a igreja do Senhor, como rebanho, como filhos de Deus, e agora o meu testemunho será compartilhado em amor. E ele termina com um versículo que faz tremer: exultem e gritem, não só falem, não só cantem, mas exultem de todo o coração, gritem de alegria. É isso que ele vai dizer: exultem e gritem de alegria. Nós temos que louvar a Deus, ao Santo de Israel, ao Santo que está no meio de vocês. É isso que ele diz, não só no meio de Israel, mas no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Isso aqui é como se o profeta, logo em seguida, aonde ele vê a glória de Deus, os querubins, os serafins, quando os serafins cantavam em sintonia, em uma sofonia: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso é exultação. Nós temos que gritar, proclamar, diante dessa visão. Isaías não diz, Deus é belo, não. Ele diz, ai de mim. Quando ele vê a glória de Deus, ele sabe da santidade de Deus. Ele sabe da sua pecaminosidade. Ele sabe que ele não poderia chegar perto de Deus, da glória de Deus. Ai de mim. Ai de mim, Senhor. A santidade de Deus, naquele momento, produziu um terror no coração de Isaías, porque ele sabia que ele não merecia a graça de Deus. Mas agora aqui no capítulo 12, o santo, cujo está no seu trono, está no meio de vocês, está no meio dessa igreja, sustenta cada um de nós. Nossos nomes foram gravados nas palmas da sua mão. Os querubins e os serafins, eles se cobriam as partes, fechavam os olhos diante da santidade de Deus. Mas agora ele diz: esse Santo de Israel está no meio de ti, está no meio de vocês. Ele está aqui hoje, o Santo de Israel, no meio dessa comunidade de fé, no meio do seu povo, aqueles que antes eram inimigos de Deus, inimigos da cruz. Ele agora se faz presente no meio do povo de Deus, porque Jesus aplacou a ira de Deus, e agora ele nos dá proteção. O fogo que ia consumir o pecador consumiu o pecado. O calor agora está no meio do povo de Deus, e esse calor é o calor santo. É o fogo santo de Deus, que purificou a igreja de Cristo, através do sangue do Cordeiro de Deus, que absorveu a ira de Deus. O Santo de Israel, o majestoso, o glorioso, está no meio de vocês, que aponta para o Emanuel, o Deus conosco, aonde se cumpre o seu nascimento com a vinda de Jesus, e se aprofunda na sua vida, nos 3 anos do seu ministério, onde ele veio, passou pela cruz, passou pela morte, e hoje nós conseguimos ver como ele é, e um dia nós estaremos diante do tabernáculo de Deus, como diz Apocalipse 21:13, eu queria ler esse texto com a igreja, e agora nós podemos vê-lo em sua plenitude. Coloque bem aqui, Lucas, Apocalipse 21:3. Eu quero ler junto com a igreja.
e trazer algumas implicações e aplicações para que a gente possa encerrar. Apocalipse 21, 3. Vamos lá, igreja, está aqui, ó, todos juntos no telão aqui. Uma só voz aqui, uníssonos. Vamos lá? Então... Amém? Louvado seja o nome de Deus. Nós podemos cantar isso agora já. Isso agora. Nós chegamos no texto onde nós precisamos ver ele na sua plenitude, já trazendo como aplicação. Não é um belo poema do Antigo Testamento, não. Não é um belo poema, não. Que nós admitimos de longe, mas é uma flecha que aponta diretamente para Jesus. Diretamente para Jesus. Esse texto aponta diretamente para Jesus. E a vida que nós temos que viver hoje. Cristo é o cumprimento de cada linha desse cântico de louvor aqui, cada linha. Quando Isaías canta, a tua ira se retirou, a tua ira se apartou, a tua ira saiu de perto de mim. Ele está profetizando o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Aquilo que ele diz lá em João, 1 João 4,10. Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A propiciação é exatamente isso que significa aqui nesse texto. A ira de Deus que se movia em nosso favor foi interceptada por Jesus. Ele aplacou a ira de Deus. Aplacou a ira de Deus em nosso lugar. Na cruz de Cristo. Cristo. Deus não fechou os olhos para o pecado, não. Ele puniu o pecado, o nosso pecado, na pessoa de Cristo Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados. Cristo veio e absorveu a ira de Deus por nós, em nosso lugar. Quando Isaías canta aqui, quando Isaías louva, a minha salvação, ele está descrevendo algo que Jesus se tornou literalmente. Ele é a nossa salvação. Ele não simplesmente traz a salvação, Ele é nossa salvação. Por isso nós temos que estar focado nele. Quando o profeta pegou Jesus na mão, o ancião Simeão, quando ele pega aquele bebê nas mãos, que na plenitude dos tempos viria no momento certo, na hora exata, ele diz: os meus olhos viram a tua salvação. Ele é a própria salvação. Conhecer Jesus é conhecer a salvação, porque Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele é o Salvador das nossas vidas. Quando Isaías canta, quando Isaías louva, fontes de salvações, busque as fontes de salvação. Aponta para Cristo, aponta para Cristo. Quando ele diz: se alguém vir a mim, beba da água da vida, e aquele que bebe da água da vida nunca mais terá sede, porque ele é a fonte que brota no nosso interior para nos dar vida. Somente Ele pode saciar completamente a nossa sede espiritual, a nossa sede física, a nossa sede mental. Quando Isaías louva a Deus, canta a Deus, ele diz: eu estou no meio de vocês. Ele está apontando para o Emanuel, o Deus conosco, que está no meio dessa igreja e que nós vivemos por meio dele. Aponta para Ele, aponta para Ele. Quando ele diz que a virgem conceberia um menino e o nome dele seria Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Ele está no nosso meio. E a oferta se estende para cada pessoa. Eu já bebi, continue bebendo. Continue indo à fonte. Isso aqui que Isaías falou não é apenas uma história, não. É uma profecia cumprida, é um convite endereçado a cada pessoa nessa noite. Cada pessoa nessa noite que tem essa necessidade de Cristo,
Eu termino para aqueles que já creem em Cristo Jesus, para aqueles que já vivem pela fé. Esse cântico é um chamado para você que está indiferente com a igreja. É um chamado ao retorno, a viver em comunidade, no meio do povo de Deus. Há possibilidades de existir cristãos que está no meio do povo de Deus, mas que não está vivendo como o povo de Deus. De vez em quando frequenta cultos, mas vive de forma externa, com a religião, com uma religiosidade dentro do coração. Não perca a alegria de viver no meio do povo de Deus. Há uma fonte que brota no meio do povo de Deus. A fonte não secou. Você que parou de vir a ela, volte para o meio do povo de Deus. A questão nunca é se Deus se afastou, não é. A questão às vezes é a minha rotina que está atrapalhando a minha vida dentro da casa de Deus, como igreja de Cristo. Às vezes é a minha rotina que está atrapalhando. Às vezes é um pecado não confessado. Ou os afazeres que eu coloco tudo em primeiro lugar, mas não coloco as coisas de Deus em primeiro lugar. São as decepções que às vezes nós temos, que vai nos distanciar da presença de Deus. Não, estamos no lugar de povo que ainda é imperfeito, mas aqui é o lugar aonde todos estão prosseguindo, caminhando, se ajustando. O local é aqui. O local é aqui. Não coloque desculpa nos meus afazeres, não, nos pecados não confessados, nas decepções criadas por algum irmão. Não coloque desculpa nisso, não. A fonte é aqui e a fonte continua jorrando. O santo está no meio dessa igreja. Venha beber de novo, venha experimentar de novo, venha se reabilitar aqui no meio do povo de Deus. Não é sozinho, não é sozinho. Para você que está sofrendo, passando por algum momento de dor, o versículo final está ancorado aonde nossa fé tem que ficar. O Santo de Israel não é um santo distante, não. Não é um Deus de longe, não. Não é um Deus indiferente, não. Ele está no meio do povo de Deus. Ele se faz presente na sua dor. Ele se faz presente no seu luto. Ele se faz presente na tua condição mental, espiritual ou física. Ele é um Deus presente. O Deus de Isaías 12 descreve justamente Deus como um Deus presente. Lá em Isaías 53, ele vai dizer que é o varão de dores, homem de dores. Ele é quem sabe mais sofrer, ele sabe do que nós estamos passando, ele sabe o que é consolar, ele sabe o que é confortar. O chamado é: venha, vinde a mim, descanse em mim. E eu termino, para aqueles que nunca vieram a Cristo. O convite desse texto é claro e urgente. Talvez você não nomeie como isso, como sede. Mas o que é que você está buscando? Nos seus relacionamentos, para saciar, não consegue. Nas suas conquistas, para saciar, não consegue saciar sua sede. Sua sede não consegue ser saciada. Nos seus relacionamentos interpessoais, nas suas conquistas pessoais, no seu entretenimento diário, em substâncias ilícitas, em experiências momentâneas e passageiras, não. Nada disso consegue saciar a sede, nada disso. O que você está realmente buscando, somente Deus pode te dar. Você foi criado para Ele. Se há um vazio no seu coração, há um formato que Ele pode preencher. Somente Ele pode preencher. E eis a boa notícia. Eis a boa notícia. A ira do seu pecado Ele já pagou. Ele já carregou
Ele já aplacou a ira de Deus. Ele morreu em seu lugar. Ele ressuscitou para te justificar e para te dar vida. E a fonte agora está aberta, está derramando. O convite é: eu não sou crente ainda, venham beber. Venham beber. Não venha quando você se achar indigno, porque nunca seremos dignos diante de Deus, não. Não venha quando você simplesmente pensar que agora é o momento, que no seu coração nunca será o momento. Não venha quando você disser: não, deixa eu resolver tudo o que eu venho. Não. O chamado é para que você beba agora da fonte da vida, a água da vida. Para que você creia nessa noite, para que você receba o que Ele já conquistou por você na cruz do Calvário. O chamado é para você. Talvez você esteja afastado, talvez você não creu. E para você que já creu, Ele está no meio do seu povo e da sua igreja. Ele está no nosso meio. Ele é por nós. Quem será contra nós? Resposta: ninguém. Vamos orar em nome de Jesus. E louvamos Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos por essa noite maravilhosa. Mais um mês, ó Deus, de missões estaduais. E nós ouvimos o Teu Evangelho nessa noite, num cântico de louvor, aonde tem que ser proclamado a todas as nações, ó Deus. E nós temos que fazer a nossa parte. Anunciar as boas novas de salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos dá força, Senhor, para que nós não venhamos fraquejar no meio da caminhada. A Tua palavra nos mostrou hoje, Senhor, que Tu nos consola, Tu nos conforta, Tu és a nossa força, Tu és o nosso cântico, Tu és a nossa salvação. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Porque o Senhor nos dá força quando a força falta. Quando nós pensamos que não podemos, o Senhor nos coloca de pé, para que nós possamos resistir, para que nós possamos continuar. Que o Teu Santo Espírito sopre, Senhor. Nós não convertemos ninguém, mas o papel de pregar a palavra de Deus é de toda a igreja. Que Teu Santo Espírito sopre, ó Deus, convencendo-os, aqueles que ainda não tiveram experiência pessoal com o Senhor, convencendo-os, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. O lugar, ó Deus, aonde nós podemos saciar completamente a nossa sede, somente através de Cristo. Porque Ele é a água da vida que sacia a nossa sede. Ó Deus, faz o que nós não podemos fazer, Espírito Santo de Deus. Traz, Senhor, de volta aqueles que estão afastados da Tua igreja, trazendo reconciliação, ó Deus. Como o Senhor um dia fez por nós. Um dia nós estávamos do outro lado, ó Pai, afastados do Senhor, mortos em nossos pecados e delitos. Mas através da Tua maravilhosa graça o Senhor nos encontrou. A Tua graça foi derramada nas nossas vidas, ó Deus. E que o Senhor possa fazer isso através do Teu Santo Espírito, convencendo-os, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Cremos, Senhor, no Teu agir, cremos no Teu poder e estamos vendo, ó Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito. Por isso nós continuamos proclamando o Teu excelso nome, ó Deus, diante das nações, diante dos povos, ó Deus. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor está chamando aqueles que não são nessa noite, ó Deus. A igreja continua orando, a igreja continua orando. Alguém nessa noite que ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo e com convicção, quer reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, entregando a sua vida a Ele, experimentando da fonte da vida. Há alguém nessa noite, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus, que não teve uma experiência pessoal ainda com Ele,
Se é, eu peço que você levante de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Alguém com convicção, que já está vindo para a igreja, que já sabe qual é o caminho, mas ainda não tomou uma decisão de Deus. Alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa lhe dar uma nova oportunidade em nome de Jesus. Na tua santa e bendita presença ainda, Pai, te louvamos como salmista, como o profeta te louvou, ó Deus, com o fruto dos nossos lábios. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Que nós possamos ter uma semana na tua presença, Pai, uma semana abençoada e abençoadora. Que o amor de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Coração